Olá, amiguinhos! Que bom ter vocês aqui de novo no nosso canal de historinhas. Hoje eu vou contar uma história super legal que está na Bíblia. É uma história sobre confiança, coragem e um milagre incrível. Estão prontos? Então vamos lá. Depois de um dia muito especial, onde Jesus ensinou muitas pessoas e até fez um lanche delicioso para todo mundo, com só alguns pãezinhos e peixinhos. Ele disse para seus amigos, os discípulos: Ei, pessoal, entrem no barco e vão para o outro lado do lago. Eu vou encontrar vocês lá, mas antes preciso conversar um pouquinho com Deus. Então, os discípulos entraram no barco e começaram a remar. Jesus subiu numa montanha bem alta, sozinho, para orar. Era o jeitinho dele de recarregar as energias, conversando com o Papai do Céu. Enquanto isso, lá no meio do lago, o tempo começou a mudar. O céu, que estava limpinho, ficou escuro e cheio de nuvens. Um vento muito forte começou a soprar e as ondas ficaram enormes. Elas batiam no barco, jogando água para todo lado. O barquinho balançava para lá e para cá, e os discípulos ficaram com muito medo. Eles remavam, mas o vento era tão forte que eles quase não saíam do lugar. Parecia que o barco ia virar a qualquer momento. Já era bem tarde da noite, quase de manhãzinha, e eles ainda estavam lutando contra a tempestade. De repente, no meio da escuridão e das ondas gigantes, eles viram alguma coisa se aproximando. Era uma pessoa andando sobre a água. Eles esfregaram os olhos, sem acreditar. O que é aquilo? É um fantasma! Eles gritaram, morrendo de medo. Mas a voz que eles ouviram era calma e muito familiar. Era a voz de Jesus. Ele disse: Coragem! Sou eu! Não tenham medo! Ufa! Que alívio! Era Jesus! Mas como ele estava andando sobre a água, Pedro, um dos discípulos mais corajosos e impulsivos, olhou para Jesus e teve uma ideia maluca. Ele gritou: Senhor, se é mesmo você, me manda ir até aí, andando sobre as águas também. Jesus sorriu e disse uma única palavra: Venha. Então, Pedro fez algo incrível. Ele colocou um pé para fora do barco, depois o outro, e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Uau, que demais! Por um momento, Pedro estava fazendo o impossível, assim como Jesus. Ele estava caminhando sobre as ondas. Mas aí, sabe o que aconteceu? Pedro tirou os olhos de Jesus. Ele olhou para o lado e viu o vento forte balançando seu cabelo e as ondas gigantes passando por seus pés. Naquele instante, ele sentiu medo. Ele duvidou. E no momento em que ele duvidou, começou a afundar. Socorro, Senhor! Me salva! Ele gritou. Imediatamente, Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e o puxou para cima. Enquanto o ajudava a voltar para o barco, Jesus perguntou com carinho: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Assim que Jesus e Pedro entraram no barco, algo mágico aconteceu. O vento parou na mesma hora. As ondas se acalmaram. O lago ficou tranquilo como um espelho. Tudo ficou em paz. Os outros discípulos, que viram tudo aquilo, ficaram de boca aberta. Eles entenderam que Jesus não era uma pessoa comum. Eles se ajoelharam e disseram: Verdadeiramente, você é o Filho de Deus. Que história fantástica, não é mesmo? Ela nos ensina uma coisa muito importante. Assim como Pedro, às vezes nós também sentimos medo das tempestades da nossa vida. Como uma prova difícil na escola. Um dia em que estamos tristes ou quando temos medo do escuro. Mas se mantivermos nossos olhos em Jesus, se confiarmos nele de todo o nosso coração, ele nos dá coragem para enfrentar qualquer desafio. E mesmo que a gente sinta medo e comece a afundar, como Pedro, Jesus está sempre lá, com a mão estendida, pronto para nos levantar e nos colocar em segurança. Ele nunca nos abandona. E aí, você gostou dessa aventura no Mar da Galileia? Espero que sim! Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu joinha aqui embaixo, o seu like. E se você ainda não faz parte da nossa turma,
peça para o papai ou para a mamãe para se inscrever no canal. Assim, você não perde nenhuma historinha nova. Muito obrigado por assistir. Um beijo no seu coração e a gente se vê na próxima história. Two.